Deus seja louvado. Amém. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo dia ao qual Ele me chamou nas águas do Santo Batismo. Diante de muita luta e dificuldade, tem me mantido em pé até o presente momento. Glória. Quero agradecer a Deus nessa noite, porque grande era o desejo do meu coração de estar congregado junto dos irmãos. Eu nasci e cresci aqui em São Paulo, vivi na cidade de Carapicuíba, até o começo da pandemia, no ano passado, onde a situação financeira ficou difícil. A minha avó veio a falecer, deixando a casa dela lá em Sorocaba. E eu não tendo condições de pagar o aluguel mais nesta cidade. Deus tocou no coração dos meus pais para falarem para mim que a herança que a minha avó tinha deixado lá, que se eu sentisse no coração, podia ir morar naquele lugar. Grande foi a aflição no meu coração, porque eu congregava a Deus, conhecia bem esse lugar, São Paulo, Carapicuíba, Osasco, essa região toda, e lá em Sorocaba eu não conhecia ninguém. Eu teria que deixar minha família, meu único irmão que eu tenho de sangue nesta cidade, deixar meu pai e minha mãe, e tá partindo para aquele lugar, mas devido à necessidade, querida irmandade, fui eu para aquele lugar, onde estou até o momento. E chegando lá, eu já estava passando um processo difícil na minha vida, porquanto desde a minha terceira gestação, eu fui acometida de uma depressão, segundo a medicina, depressão recorrente pós-parto. É uma depressão que já por anos me perseguia, mas devido à quarentena, eu estar longe da família, essa enfermidade acabou piorando cada vez mais, aonde chegou certos momentos da minha vida que eu não tinha mais força para orar, eu não tinha mais força para clamar ao Senhor. Eu procurava uma congregação naquela cidade, todas as portas estavam fechadas, e como eu não conhecia aquele lugar, eu não sabia onde recorrer. Aonde, buscando no YouTube, eu encontrei essa live abençoada. Comecei a assistir essa live, e através da live o Senhor foi alimentando a minha alma, porque no momento da minha angústia, daquela depressão profunda, eu tomava 3 tipos de medicamentos, os medicamentos já não faziam efeito. Eu me dopava para tentar dormir à noite, não conseguia dormir. E aquele espírito de tormento falando na minha mente, que era para mim acabar com a minha vida, desistir de tudo. E eu lembrava de toda a promessa que o Senhor tinha feito, desde a minha meninice. E eu tinha dentro de mim ainda o temor guardado, ao qual não permitiu que eu viesse a cometer o suicídio. E assistindo a live, o Senhor sempre usando dos vasos do Senhor, falando que Deus entraria numa casa, que restauraria uma família, que traria de volta o gozo de vida, que eu já não tinha mais gozo de vida, e eu pedia muito a morte. Mas aí eu comecei a me alimentar da palavra, e começou a ressurgir de novo aquela chama dentro de mim, de lutar contra aquele sentimento. E assim eu fui matando um leão ao dia, mas sempre que eu prostrava meu joelho no chão, eu falava para o Senhor: Senhor, eu sou tua serva, Senhor, eu estou tentando andar em retidão, Senhor, eu estou tentando fazer o melhor de mim, te oferecer o melhor de mim, mas Senhor, o desejo do meu coração era ser liberta dessa enfermidade. Há anos eu procuro a cura, Senhor, é uma cura que a medicina não tem, Senhor, mas eu busco a Ti, Pai. E eu sempre questionava o Senhor, perguntando o porquê, mas não para que o Senhor estava permitindo aquilo. Mas foi necessário, irmão, o Senhor permitir toda essa enfermidade, porque devido a essa enfermidade eu consegui me consagrar mais, orar mais, jejuar mais, buscar mais. Eu tinha muita sede da palavra de Deus, então eu não perdia uma live. No culto das irmãs no sábado eu estava na live presente também, até que num determinado culto, Deus usou um irmão aqui de cima e falou assim: irmã, a fornalha está quente, não está como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o quarto homem estava lá dentro da fornalha também. Tu não está sozinha, mas eu vou aquecer um pouquinho mais, Alamaia, Jesus. E aquela palavra entrou dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, então me prepara, Pai, eu estou preparada para entrar no fogo. Eu sei que vai ser difícil, porque o Senhor falou que vai aquecer, Pai, mas eu estou pronta, Senhor. Não sabia eu
em que era para Deus responder o que eu tanto pedia, a minha libertação há tantos anos da depressão. Mas Deus permitiu para que isso viesse a acontecer, em que eu viesse a começar a ter muitas dores de cabeça, começar a ter sangramento pelo nariz, pelo ouvido, lado esquerdo, comecei a perder o movimento do lado esquerdo todinho, isso residindo em Sorocaba, longe da minha família, tentando manter em segredo para não alarmar minha família aqui, que já passava um processo difícil. Foi quando Deus tocou no meu coração para ligar para o meu irmão, que também é desta graça, e falar: meu irmão, está acontecendo isso, isso e isso. Eu procurei a medicina da terra e o médico neurologista me passou para fazer uma ressonância e naquele primeiro laudo foi constatado uma doença no meu cérebro, aonde chamava mal de Chiari, e ele falou que eu havia nascido com aquela má formação no cérebro, mas que por certo já estava num estado avançado, que eu teria que fazer uma cirurgia de descompressão no cérebro para cauterizar o sangramento, para acabar com o sangramento do meu ouvido, e que por certo aquele sangramento era de um aneurisma. Entrou uma dor tão grande no meu coração, mas ao mesmo tempo eu lembrei da fornalha, o Senhor falou que ia aquecer. Ao mesmo tempo eu parei para pensar e comecei a falar: o Senhor, Senhor, é o Senhor que está permitindo, a fornalha está aquecendo, mas eu sei que é para o seu nome ser louvado. Então o Senhor colocou paz no meu coração e eu continuei buscando, congregado junto com os irmãos pela live, e o Senhor sempre me alimentando, me fortalecendo, até que um determinado momento, o neuro daquela cidade de Sorocaba virou para mim e falou assim: olha, não tem mais como a gente resolver por aqui. E foi quando meu irmão foi fazer uma visita com os irmãos daqui, chegando lá no meu lar, Deus usou da boca do teu servo e falou assim: foi feita uma obra de feitiçaria para acabar com a tua vida. O espírito de depressão entrou tentando que você fizesse um suicídio, mas Deus não permitiu que ele tocasse na tua vida. Agora esse espírito de feitiçaria entrou também para te levar para a sepultura, mas você crê que hoje Deus entrou aqui para fazer uma obra de milagre? Eu falei: amém, irmão, eu creio. E naquele dia, minha família vendo aquele meu estado, que a minha família foi junto com esses irmãos lá para me visitar, foi onde eles viram realmente a minha situação. Deus tocou no coração deles para me trazer aqui para São Paulo, porque como o Covid estava muito difícil lá, o acesso aos hospitais, eu desempregada, meu esposo desempregado, morando de favor na casa da minha mãe, naquela cidade, que é a herança da minha avó. E foi quando os meus pais sentiram, junto do meu irmão, de me trazer para São Paulo e repetir os exames tudo particular e tentar a ajuda da medicina aqui nessa cidade. Há 2 meses chegando nessa cidade, foi refeito todos os meus exames novamente e foi por permissão de Deus, numa tarde, aquele sangramento começou a aumentar e eu vir a cair, tendo uma convulsão na sala do meu pai. E de repente ligaram para o SAMU, me chamaram o SAMU, me levaram para a emergência do pronto-socorro. Chegando lá, veio um médico, olhando para minha mãe e falando: olha, eu estou vendo que a senhora é serva de Deus, então ora ao teu Deus, porque a situação que a sua filha se encontra neste lugar, por certo, ela teve um AVC. E a minha mãe falou: eu tenho certeza que a minha filha não teve um derrame. Ele falou: teve. E aí eu ouvindo, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir os olhos, mas eu ouvindo o médico falando com a minha mãe, e eu com o coração angustiado, tentando mostrar para ela que eu estava bem. Eu sentia Deus trabalhando dentro de mim, mas eu não tinha força para falar. E de repente aquele médico começou com muita ira no coração falar para ela: olha, aceita, é esse o diagnóstico. E ali me manteve na emergência para não ter contato com os pacientes Covid, e ali começaram a me medicar com medicamentos fortíssimos, aonde começou a, por um lado, a agravar a minha situação
situação, começaram a entrar com Midantal outros medicamentos que estavam me fazendo efeito cada vez pior, mas eu em espírito não tinha força, meu lado esquerdo já paralisado, a minha mamãe tinha que cuidar de mim, me dar banho, fazer tudo comigo, porque eu já não tinha mais força, mas Deus permitiu, Irmandade, que aquele médico pedisse os exames pela terceira vez novamente, porque ele falou para minha mãe, eu vou provar para a senhora que eu falei que ela teve um derrame. Bendito seja o nome do Senhor, que na troca de plantão me enviaram para um hospital somente para repetir os exames, me trouxeram novamente para a cidade, onde eu estava internada na emergência. Quando houve a troca de plantão, entrou um outro médico e falou assim, olha, saiu os resultados da sua filha, mas o médico que estava de plantão falou que ela é paciente dele e que quando ele chegar ele vai falar com a senhora. E eu vendo a minha mamãe angustiada, muito angustiou meu coração também. Ele já tinha pedido um laudo do neurocirurgião e pedido a transferência minha para um hospital do Pirajussara, porque ele falava que tinha que abrir a minha cabeça, que eu tenho que fazer isso e aquilo, mas a última palavra vem do nosso Deus. Eu agradeço a Deus, porque aquele dia Ele não permitiu que aquele outro médico olhasse a minha situação, abrisse os laudos, porque Deus queria não envergonhar o médico ao qual tinha dado o diagnóstico para minha mãe que eu havia tido um derrame, mas Deus queria permitir que ele fosse acompanhar comigo na ambulância até o neurocirurgião, para que ele ouvisse aquele médico que Deus colocou lá. Querida Irmandade, um dia antes eu estava ouvindo a ministração aqui, Deus trouxe um irmão, uma irmã, se eu não me engano, que chegou contando testemunho de que tinha ido com um diagnóstico onde estava desenganada pela medicina, e chegando no consultório, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, chegando naquele consultório, o médico dela não estava, e ela foi atendida por um outro médico, e o médico que havia desenganado não estava lá no momento. Aquele outro médico abriu os exames dela e falou para ela, você está curada em nome do Senhor Jesus. E ela saiu dando glória a Deus, mas se lembrou no meio da escada que tinha esquecido a bolsa em cima do banco do consultório. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ela voltou para pegar aquela bolsa, ela viu aquele médico que havia desenganado, e ali ela tinha falado para ele, eu esqueci a bolsa no seu consultório, e ele falou, não, eu nem estava aqui. Aí ela falou, não, eu vim aqui, um médico me atendeu. Ele falou assim, nossa, é a terceira pessoa que vem neste lugar, fala que foi atendida para esse médico, e ele fala que está curada. E eu guardei aquele testemunho no meu coração, e eu ali, sem poder falar, sem poder me movimentar na emergência, mas eu ouvia a palavra, e aquilo alimentou meu espírito naquele momento. Eu falei, Senhor, aquele médico que estava lá, Pai, faz um neurocirurgião ser aquele médico, que seja o Senhor Gabriel naquele lugar também, Pai amado. E assim foi, querida Irmandade. Deus mais uma vez tem me honrado, chegando naquele lugar, como o meu estado, segundo a medicina, era um pouco delicado. Nessa transferência eu tive que ir numa ambulância de UTI, e esse médico que havia me desenganado teria que me acompanhar até esse hospital. Chegando lá, o neurocirurgião abriu os exames, olhou atentamente, a minha mamãe do meu lado na maca, com os olhos já cheios de água, e aquele médico olhava e não falava nada, e a minha mãe olhava para mim com os olhos cheios de água e olhava para o médico, e aquele médico que havia me desenganado de cabeça baixa do meu lado, mexendo no celular, meio que não dando importância para a situação. De repente veio aquele homem de branco na minha direção, aleluia, com uma touca cirúrgica na cabeça, se apresentou como neurocirurgião, nem se apresentou, nem falou o nome dele. Ele falou, eu sou o neurocirurgião de plantão deste hospital,
Logo que eu recebi a notícia que você estava chegando, eu preparei até o centro cirúrgico, acreditando que fosse necessário fazer o que o médico lá havia falado. Mas abrindo seus exames, vendo aqui, o problema é que você está no cérebro, a gente consegue resolver com um tratamento. E olha, tem mais uma coisa, tudo isso que acarretou esse sangramento no seu ouvido foi os medicamentos da depressão que você toma. Então eu estou cancelando aqui todos esses medicamentos agora, porque aprofundando mais aqui nos outros exames, eu consigo descobrir que você tem um hipertireoidismo, e a falta desse hormônio no seu cérebro dá sensação de depressão. Você nunca teve depressão, bendito é o nome do Senhor. A partir de hoje você não toma mais esses remédios, a partir de hoje você vai poder botar sua cabeça e dormir em paz, e a partir de hoje você vai ser encaminhada apenas para endocrinologista para tomar esse hormônio que falta para te auxiliar, e você vai voltar a ter gozo de vida, bendito é o nome santo do Senhor. E aquele médico do meu lado ficou confundido, envergonhado, porque quando Deus faz, irmão, Ele faz, e a palavra dele diz que Ele não deixa nenhum filho seu confundido nem envergonhado. Para que minha mãe não fosse envergonhada, o médico, o neurocirurgião ainda virou para o médico e falou assim: olha, você toma cuidado quando você for dar o diagnóstico, você toma cuidado quando for falar com as mãezinhas, você desesperou essa mulher de Deus. Ai, bendito é o nome santo do Senhor, não havia necessidade de chegar até aqui e fazer o que você fez, mas louvado seja o nome do Senhor. Irmandade, eu agradeço a Deus que, voltando na ambulância, eu ouvi a minha mamãe dentro da ambulância dando glória a Deus. Eu ainda sem conseguir falar devido a tantos medicamentos, ainda dopada. Na volta, esse médico que me acompanhou voltou completamente calado. Ele ficou tão envergonhado, Irmandade, que era 11 horas da noite quando estavam me trazendo de volta de ambulância, e ali eles pediram a avaliação de um psiquiatra que também encontrava-se na unidade. O psiquiatra leu a carta que o neurocirurgião mandou e falar assim: olha, da minha parte, pode liberar que ela não tem nada. Aleluia. E esse médico, tão envergonhado, naquele exato momento, olhou para o relógio e falou assim para minha mãe: a senhora tem condições de levar ela embora para casa agora? Bendito é o nome santo do Senhor. 11 horas da noite eles me deram alta, Irmandade. Fui eu para minha casa dando glória a Deus. Chegando na casa da minha mamãe, eu ainda com o lado esquerdo todinho paralisado, eu falei: mas Senhor, a tua obra, o Senhor não faz a tua obra pela metade, Pai. Eu creio, Senhor, que essa enfermidade foi uma feitiçaria que caiu por terra, e eu por tantos anos, Senhor, acreditando que eu estava com depressão, te pedindo a morte, o Senhor me permitiu chegar a este ponto de achar que realmente iria morrer, e foi o momento em que eu, através da live, consegui renascer espiritualmente falando. E através disso, Deus me libertou do que eu achava que era uma enfermidade, vindo outra enfermidade que era para a morte segundo a medicina, mas era para minha cura, tanto espiritual como a minha cura da depressão também. E ali eu clamei ao Senhor, minha mãe me ajudou a tomar um banho, deitei e dormi em paz, sem medicamento, sem nada. Quando foi de manhã, eu falei assim: Senhor, a tua palavra diz: fazer prova de mim. Eu sei que eu não estou na posição ainda, Senhor, mas eu vou fazer prova de ti, Pai. Eu vou me levantar dessa cama, e vai ser em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Irmandade, naquele momento, eu me apoiei do lado direito, comecei a me levantar. Aos poucos eu comecei a caminhar, já não conseguia mais pentear os meus cabelos, meu movimento da mão começou a voltar. Em 2 semanas, Irmandade, em 2 semanas o Senhor fez essa obra de milagre, me curou,
curou, me libertou, me restaurou meu casamento, que estava também já acabando devido a tudo isso, restaurou a fé da minha família, e eu estou agradecendo a Deus nessa noite. Eu tinha sentido de contar somente essa parte, mas o Senhor me mandou voltar ao início de tudo, quando eu ainda era menininha, um pouco nova, mais ou menos a idade dos 5, 6 anos de idade. A minha mãe, ela sofria muito, porque ela não era conhecedora dessa graça ainda, mas a gente morava num apartamento na Coab, no 4º andar, e no 3º andar morava um cooperador, o qual o Senhor já recolheu para a sua glória. O nome dele era Irmão Augusto, da Coab 5. E aí, naquela época, aquele cooperador, vindo a dificuldade que minha mãe passava, porque meu papai era alcoólatra, meu papai servia a outros deuses, e quando aquele espírito contrário baixava nele, ele agredia eu, meu irmão, a minha mamãe, e aqueles irmãos, vendo a situação da nossa família, começou a apresentar essa obra para minha mãe, e minha mãe, como testemunhada naquela época, se pegou, se afirmou naquilo e começou a congregar, até que Deus chamou ela e fez uma promessa na vida dela, falando assim: olha, tu não descerás à sepultura sem antes eu cumprir o desejo do teu coração, salvar você, chamar os seus filhos e ainda chamar o teu esposo. E aí, a gente congregando pequenininho, ela arrastava a gente para ir para o culto, e eu me lembro que quando a gente chegava em casa do culto, aquele espírito contrário tomava o meu papai no meio da sala e ele começava a se debater, e naquele momento ela já estava firme na presença de Deus, Deus já tinha alcançado, ela já tinha obedecido, e Deus já tinha mandado esse cooperador embora do prédio para um outro lugar. Então era só eu, minha mamãe e meu irmão dentro daquela casa para auxiliar minha mamãe naquele momento daquela prova espiritual. Então nós aprendemos desde pequenininho a colocar o véu na cabeça, a nós dois estarmos lá do lado da minha mãe orando e expulsando aquele espírito que estava no meu pai. Então nós crescemos com tanta ousadia espiritual, e isso quem ensinou foi a minha mãe. Hoje, vindo contar esse testemunho ao qual o Senhor colocou no meu coração, Deus, no final de contar o testemunho, Deus falou assim: a minha palavra te ensinou, filha, dai honra a quem merece honra. Então eu quero honrar minha mamãe nesta noite, porque através dessa mulher a oração de um justo tem efeito, meu irmão. Muitas das vezes só tem um na casa servindo ao Senhor e não acredita que tem força, porque na cabeça da minha mamãe ela não tinha força, ela não era santa, ela não era consagrada, que Deus não ia fazer, tinha aquela dúvida, mas mesmo assim nós perseveramos, continuamos. E ali Deus alcançou primeiramente a minha vida, para honrar a glória do Senhor. Depois Deus chamou o meu irmão nessa graça também. O meu irmão também tem um lindo testemunho, que Deus foi lá no chat do lodo, ele andava armado, era o braço direito do maior traficante de um determinado lugar, e ali Deus também tirou ele de lá da boca do inferno e chamou nessa graça. Mas faltava o meu papai, coração muito endurecido, a gente não podia orar na nossa casa, não podia levar irmãos, o desejo do nosso coração a gente não podia fazer, porque meu pai se irava. Foi quando de repente Deus permitiu uma enfermidade na vida do meu pai, porque meu pai fumava muito, e aí um determinado dia meu papai, levantando de madrugada para ir trabalhar, veio a desmaiar no chão na sala, foi socorrido. Quando chegou no hospital Irmandade, 21 dias internado naquele hospital, foi necessário respirar por aparelho, foi descoberto que ele estava com eczema pulmonar e somente 30% do seu pulmão estava funcionando, e o médico já tinha desenganado ele, mas eu, a minha mamãe e o meu irmão estávamos com o coração em paz, que nós sabíamos que não seria por amor, seria pela dor, mas que a promessa do Senhor ele cumpriria. Irmandade, e meu pai falava sempre assim: como é que eu vou entrar na igreja de vocês?
como é que eu vou servir o Deus de vocês se eu ainda tenho vício de cigarro, eu fumo, eu bebo? Não, se um dia esse Deus tiver que me chamar, Ele vai ter que me libertar desse vício do cigarro. Bendito é o nome santo do Senhor. E Deus permitiu naquele leito de enfermidade, ele sair de lá curado, liberto do vício do cigarro, entrou na congregação pela primeira vez para assistir o batismo, e naquele dia Deus chamou ele também nas águas do santo batismo, e hoje eu estou vendo o cumprimento da palavra de Deus na minha família, ao qual falou que eu e a minha casa serviria ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus nesta noite pela vida da minha mãe também, que se não fosse através da vida dela, nós não estaríamos aqui. Agradecer essa irmandade, que continua em irmandade, na posição, levando a palavra, alcançando vidas, porque muitos que estão na casa de quarentena, com certeza encontram-se mortos espiritualmente, alguns realmente desenganados pela medicina, e foi através da live que Deus voltou e me deu vida, e vida com abundância. Quando eu assisto a live e vejo na hora da testemunhança, e olho a oportunidade, não vejo nenhum irmão levantando, uma tristeza muito grande dava no meu coração, que eu falei: Senhor, é impossível ninguém se levantar para falar que o Senhor não fez uma obra, que só o fato de nós estarmos aqui hoje, irmandade, poder respirar e ver que da nossa casa nenhum se perdeu pela Covid, nenhum se perdeu para o crime, e a gente está aqui nessa noite podendo respirar, já é motivo de glorificar a Deus. Eu agradeço a irmandade, peço a todos que oreis a Deus por mim, peço que os irmãos possam me auxiliar para que eu encontre alguma igreja na minha cidade, em Sorocaba, que eu estou retornando para lá na sexta-feira, para que eu possa lá congregar em algum local, que eu ainda não conheço nada naquela cidade. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Somente o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.